Gurizada, bom dia. Hoje é segunda-feira aí, pós final de semana de apostas, dia 18 de janeiro. Tô aqui trazendo esse vídeo aqui para falar um pouco mais sobre os jogos de ontem. Hoje não tem tantos jogos, então o vídeo vai ser mais focado no feedback dos jogos do dia anterior. Começando aqui pelo esse jogo aqui da final da Supercopa da Espanha, né? O Barcelona acabou perdendo, né? O jogo foi para prorrogação e na prorrogação o Atlético Bilbao acabou fazendo um gol. O Messi ainda foi expulso no final do jogo. Enfim, foi um resultado um tanto quanto inesperado. Para quem faz a aposta esportiva, geralmente o que importa é o tempo normal e não a prorrogação. Então esse jogo aqui para quem entrou no tempo normal acabou empatado, né? A odd do Barcelona estava aqui antes do jogo bem baixa, né? Acredito que quem tenha trabalhado esse jogo tenha trabalhado outros mercados, né? Talvez um Barcelona para marcar primeiro ou algo do tipo, mas para quem esperava um jogo fácil aí para a equipe do Barcelona, não foi nada disso. O Barcelona mais uma vez decepcionou, né? Não vem jogando bem essa temporada e acabou perdendo o título aí para o Atlético Bilbao, que na semifinal já tinha eliminado também o Real Madrid. Enfim, é um time aí que depois de ter derrotado esses gigantes aí da Espanha, mereceu o título. Aqui pela Premier League, o Tottenham acabou ganhando de 3-1 do Sheffield. Eu até comentei que essa odd do Tottenham estava boa, estava alta, né, para o time que eles iam enfrentar, porque por mais que o Tottenham não seja tudo isso e fosse jogar fora de casa, eles iam enfrentar o Sheffield, que só foi conseguir a sua primeira vitória no campeonato depois de 18 rodadas. Então, realmente aqui é aquele jogo que tem que aproveitar essa odd alta aqui, ainda mais com o Tottenham jogando aí com o Harry Kane, jogando com o Son. Então realmente são jogadores aí que elevam o nível da equipe do Tottenham. O próximo jogo aqui foi Liverpool contra Manchester United. O Liverpool acabou empatando em 0-0 aí com o Manchester United. Esse é um jogo que eu até comentei que por ser muito pegado poderia ser trabalhado aqui, talvez um ambos marcam, esperando que ambos os ataques possam balançar a rede. Só que aí, como vocês poderão ver, acabou em 0-0. Isso daí é um risco que a gente sempre corre quando vai trabalhar um jogo muito equilibrado, um clássico como esse, né? Onde as duas equipes querem muito resultado e acabam uma batendo de frente com a outra e não conseguindo marcar gols. Então esse jogo aqui, digamos que foi muito melhor de assistir, digamos assim, do que de trabalhar, tendo em vista aqui esse 0-0. O Manchester City acabou ganhando de 4-0 do Crystal Palace. Esse aqui foi um daqueles jogos que eu falei que a odd estava muito baixa, aqui próxima a 1.2. E essa é uma odd que para se entrar direto na vitória, ainda mais no Manchester City que decepcionou algumas vezes em jogos desse nível, não era algo muito favorável. Que se quisessem entrar aqui, que tentassem pegar aqui uma odd um pouco mais alta, né? E talvez essa odd aqui da goleada do Manchester City realmente fosse a odd que eu estava comentando de tentar dar mais valor, mesmo que o risco seja maior aqui nessa partida. Então, para quem conseguiu entrar aí na goleada, no over de gols ou algo do tipo aí para o Manchester City, aqui foi um jogo onde deu certo. Porém, não aconselho em jogos desse tipo a entrar direto na vitória, pois a odd é muito baixa e não justifica o risco. Para quem acabou fazendo essa dupla aqui junto com o Bayern de Munique, que eu também comentei, que se quisessem juntar o Manchester City com o Bayern de Munique em mercados alternativos, como over de gols ou algo do tipo, também era algo interessante a se fazer. Afinal, assim como o Manchester City, o Bayern de Munique também era bastante favorito, porém acabou ganhando só de 2-1 aqui. Não foi um dos resultados mais elásticos, que o Bayern de Munique costuma fazer, porém foi o suficiente aí para quem entrou nesse over de gols, ou quem daqui a pouco entrou aí no Bayern também aqui para ser o primeiro a marcar, ou para ganhar o primeiro tempo, como vocês podem ver. Tanto a equipe do Bayern de Munique quanto a equipe do Manchester City acabaram ganhando o primeiro tempo. Então acredito que quem tem entrado também nessa odd aqui próximo a 1.5 em ambos os jogos tenha também conseguido algo melhor aí do que entrar individualmente nessas partidas. Então sempre fiquem atentos para explorar mercados alternativos nesse tipo de jogo aqui, para dar mais valor à odd, né, e justificar um possível risco. Aqui pelo Campeonato Italiano, o Sassuolo acabou empatando em 1-1 com o Parma.
Aqui era um resultado onde eu esperava uma vitória do Sassuolo, tendo em vista um time melhor e também que estava precisando desse resultado, pois andava oscilando demais e para manter lá na parte de cima precisava de bons resultados. Porém, o Sassuolo apenas empatou em 1-1, foi fazer um gol de pênalti já no final do jogo, né? Então acabou não sendo um resultado muito bom. Para quem pelo menos protegeu aqui o Sassuolo no empate, numa possível múltipla, algo do tipo, foi talvez um mercado melhor do que quem entrou direto aqui no 1.7 e acabou, infelizmente, não batendo a aposta. Nesse jogo da Atalanta com o Genoa foi um jogo que eu até comentei sobre o over de gols, né? A Atalanta é uma equipe que em quase todos os jogos sempre tem mais de 2, 3 gols na partida. Porém, por ironia aí do futebol, acabou que esse jogo aqui não teve nenhum gol, acabou em 0-0. A equipe da Atalanta até pressionou bastante aqui no segundo tempo, como vocês podem ver no gráfico. O segundo tempo aqui teve 11 chutes contra nenhum da equipe do Genoa. A equipe do Genoa praticamente não entrou em campo no segundo tempo, porém mesmo assim a Atalanta não foi efetiva, coisa que geralmente costuma ser. Então aqui digamos que não foi um jogo muito bom para se trabalhar, tendo em vista que a odd estava muito baixa e o único mercado realmente era o mercado de gols e não correspondeu. Tivemos também aqui mais um clássico entre Inter de Milão e Juventus. Aqui a Inter acabou vencendo por 2-0. A equipe da Juventus acabou não jogando bem, o Cristiano Ronaldo não fez uma boa partida, né? E isso fez com que a equipe do técnico Conte acabou ganhando aqui a partida. Aqui eu até comentei sobre o ambos marcam, né, como um mercado interessante, tendo em vista a qualidade das duas equipes. E até comentei que eu ainda achava que a equipe da Juventus um pouco melhor do que a equipe da Inter de Milão e jogando com o Cristiano Ronaldo sempre ofereceria muito perigo. Porém, como vocês podem ver, acabaram aí decepcionando. A Inter de Milão acabou ganhando por 2-0, até nem teve muito trabalho assim para marcar o seu primeiro gol, já marcou logo aos 12 minutos do primeiro tempo, coisa que não é muito comum da Inter de Milão, que geralmente demora um pouco para entrar na partida. Então aqui foi uma partida um tanto quanto atípica aí, mas melhor para quem apostou na Inter de Milão e para quem acabou entrando nessa Juventus aí bola para frente, né? Às vezes o ruim não é perder, e sim quando a gente aposta mal, né? E eu acho que aqui uma aposta a favor da Juventus ou ambos marcam não era uma aposta ruim. Então é aquele tipo de head que acontece, o negócio é seguir com o trabalho, né? Uh, Tiveram outros jogos aqui que acabaram sendo mais positivos, então é aquela coisa, às vezes a gente perde um para ganhar outro, o negócio é sempre ir com calma e com consciência. Aqui pelo Campeonato Francês, o Lille acabou ganhando por 2-1. Essa foi uma das partidas do Campeonato Francês que eu marquei e que eu comentei, onde a equipe do Lille estava com uma odd boa para o que o jogo representava, e afinal a equipe adversária é uma equipe que está na parte de baixo da tabela, e a equipe do Lille aí é uma equipe que está brigando rodada a rodada aí, pelo título também aqui do Campeonato Francês, que já está na sua segunda parte, no retorno, né, que chamamos aqui no Brasil. Então, cada rodada, cada ponto ali disputado, essas equipes aqui de cima acabam ficando mais perto aí de um possível título, né? O que seria bastante inusitado caso esse título caísse aqui nas mãos do Lille, tendo em vista aí que o PSG vem dominando o campeonato já faz alguns anos. Essa disputa também tem ali em cima a equipe do Lyon, que eu também marquei aqui como um jogo interessante. Só que aqui eu falei que essa odd do Lyon não era tão interessante, que era para tentar explorar outros mercados, como o mercado do Lyon para marcar, ou do over de gols do Lyon, ou o handicap aqui asiático do Lyon. Porém, como vocês podem ver, o Lyon acabou, na verdade, perdendo a partida por 1-0. Teve algumas chances de gol, teve aqui um gol anulado pelo VAR, e acabou sofrendo um gol lá no final do jogo, quando já estava quase nos acréscimos do segundo tempo, e acabou perdendo em casa, o que acabou atrapalhando um pouco a equipe na busca pela liderança, né? E atrapalhou, obviamente, também quem trabalhou esse jogo, que provavelmente não esperava aqui uma vitória do Metz, tendo em vista que a equipe do Lyon realmente é bastante superior. Aqui, como eu falei no último vídeo, tinha o DP aqui, capitão na frente. Infelizmente aí acabou não sendo correspondido essa partida.
Porém aqui ficamos no 50-50, aqui o que correspondeu no jogo do Lille acabou não correspondendo no jogo do Lyon. Vindo agora aqui para o Campeonato Brasileiro, tivemos alguns jogos nesse último domingo. O Atlético Paranaense acabou empatando em 1-1 com o São Paulo. São Paulo que precisava da vitória para continuar na frente, lá na liderança. Infelizmente, aí para o torcedor São Paulino acabou não conseguindo a vitória. O Atlético Paranaense começou vencendo o primeiro tempo e o São Paulo só foi conseguir o resultado no segundo tempo para buscar esse 1-1. Como vocês podem ver aqui, agora o São Paulo está a apenas um ponto do vice-líder do Internacional. O Atlético Mineiro aqui também tem uma partida a menos. Enfim, o São Paulo desperdiçou pontos importantes. Porém, eu falei no vídeo de ontem que era um jogo onde o Atlético Paranaense não ia deixar barato. Comentei até para quem não quisesse entrar em resultado para não uh, uh, correr muitos riscos, podia entrar nesse ambos marcam, tendo em vista que o Atlético Paranaense provavelmente não ia deixar barato o jogo e o São Paulo é uma equipe muito ofensiva que costuma marcar gols, porém deixar espaços atrás. E foi o que aconteceu, então quem pegou esse 2x aqui no ambos marcam, provavelmente se deu bem. Quem entrou em São Paulo ou empate também, a odd do São Paulo estava um tanto quanto alta, então esse draw no bet aqui ou double chance, talvez numa múltipla, algo do tipo, tenha tido algum valor. Mas para quem pegou aqui o mercado de gols, o ambos marcam, acredito que já tenha sido um bom lucro. Aqui Santos e Botafogo foi aquilo que eu também comentei, que o Santos ele podia talvez não entrar com o seu time 100% titular, porém mesmo assim seria mais time aqui do que o Botafogo, que é uma das equipes que faz o pior futebol aí da temporada. Como vocês podem ver, o Santos acabou aqui jogando com o time titular, né? Eu não sei se todos estavam titular aqui, porque eu não tenho conhecimento de toda a equipe do Santos, porém aqui pelo menos aqui o Soteldo, o Marinho, o Caio Jorge acabaram jogando e o Santos acabou ganhando aí por 2-1, marcou o gol já no final do jogo, mas foi suficiente para bater a equipe do Botafogo, que continua na zona de rebaixamento. Quem pegou aqui esse 1.8 a favor do Santos aí também foi mais uma partida de lucro, uma rodada aqui do Campeonato Brasileiro Série A que talvez tenha sido o melhor campeonato aí para se apostar nesse domingo. O Atlético Mineiro aqui também acabou ganhando do Atlético Goianiense. Aqui eu comentei que a odd do Atlético Mineiro estava um pouco baixa, né? Que seria talvez interessante trabalhar outros mercados aqui, como o Atlético Mineiro para ganhar o primeiro tempo, ou o Atlético Mineiro para ser o primeiro a marcar, over de gols, handicap asiático, enfim. Quando às vezes a odd para o vitorioso está muito baixa, é interessante trabalhar esses outros mercados aqui que eu citei, porque sempre é uma alternativa para estar colocando as nossas unidades aqui. Então o Atlético Mineiro acabou ganhando por 3-1, continua vivo ali na briga pelo título. Outro jogo que teve, que eu até comentei que não era um jogo muito bom de se trabalhar, tendo visto os outros jogos, era esse Ceará e Bragantino, que são duas equipes de meio de tabela, duas equipes que oscilam bastante. Então aqui também não era uma partida apropriada aqui para se estar apostando, para se estar combinando com outros resultados, tendo em vista essas dificuldades de ambas as equipes de apresentar um bom futebol. Como vocês puderam ver aqui, o Bragantino ainda não, teve um pênalti no último minuto de jogo e acabou ganhando a partida. Mas, porém, como vocês podem ver aqui, são duas equipes muito parelhas que realmente apostar em algo aqui de resultado nesse jogo era um pouco imprevisível. O último jogo aqui da noite do Campeonato Brasileiro Série A foi Internacional e Fortaleza. O Internacional começou ganhando por 2-0, Fortaleza até chegou a empatar, porém logo em seguida aqui o Internacional acabou fazendo outros dois gols e ganhando a partida. Aqui foi um jogo onde eu comentei que essa odd de 1.8 aqui para o Internacional era um pouco injustificável, por causa do fato de tanto o Internacional nas últimas partidas ter ganho vários confrontos, né? Chegou para essa partida com 5 vitórias seguidas. Outro fator também que fazia com que essa odd tivesse um pouco alta foi que o Internacional estava com seu time completo, ou seja, não tinha por que essa odd estar próxima a 1.8. Eu acho que uma odd aqui de pelo menos aí 1.5 já estava bom.
E para quem conseguiu pegar aqui esse 1.8, foi aqui também um bom lucro. Eu também comentei sobre a odd do Inter para ser o primeiro time a marcar, como uma odd boa, tendo em vista que o Internacional podia demorar um pouco para entrar no jogo, porém eu acreditava que iria sair na frente no placar. Só que como vocês puderam ver aqui, até nem demorou tanto. Logo nos primeiros 10 minutos já estava 2-0 para o Internacional. Para quem entrou num over de gols ou algo do tipo, esperando um placar de 2-0, 3-0 nessa partida, que também acabou batendo, aqui, o jogo teve 6 gols. Outra coisa a se comentar aqui é que depois que a equipe do Fortaleza acabou empatando o jogo em 2-2, essa odd do Inter aqui, provavelmente até aqui os 70 minutos antes do Inter voltar à frente no placar, essa odd provavelmente estava aqui acima de 2x, próxima até a 3x. Então, para quem conseguiu pegar aqui essa tomada aqui de frente do placar do Internacional, do 3-2, do 4-2, provavelmente pegou também uma odd bem boa. Então é aqui aquela partida onde a equipe do Internacional ela é tecnicamente bem superior à do Fortaleza. Então, para quem conseguiu explorar esses mercados a favor do Internacional, provavelmente acabou tirando um bom lucro desse jogo aqui com uma odd que eu, desde o vídeo anterior, falei que achava um pouco alta aqui para a situação. Agora, fechando o dia de ontem, teve também Ponte Preta e Náutico. A Ponte Preta acabou ganhando de 2-0. Aqui eu até comentei que o Náutico ia dar trabalho na partida pelo fato de precisar do resultado aqui por estar na parte de baixo da tabela. Porém, como vocês podem ver aqui, a Ponte Preta não tomou conhecimento, fez aqui logo nos primeiros minutos 2-0 e desde então ali já matou o jogo. Vitória da Ponte Preta. Eu até acreditava que esse jogo aqui poderia ter algum empate aqui, tendo em vista o que o Náutico precisava da partida e também um pouco o fato da Ponte Preta ainda ser melhor time, né? Então nessas situações às vezes acaba se equilibrando esses tipos de duelo. Outro jogo aqui foi Vitória e Chapecoense. A Chapecoense teve um expulso, mas foi só no final do jogo, então não afetou muito o resultado. Foi um jogo onde ambos os times tiveram momentos bons e momentos ruins e acabou em 0-0 essa partida. A Chapecoense então acabou desperdiçando aqui a oportunidade de voltar à liderança, faltando 3 rodadas para o fim. Acredito que o América Mineiro possa ser o campeão, né? Acho que a chance que a Chapecoense perdendo esse jogo vai custar aí caro aí para essas últimas rodadas. Aqui foi um jogo onde eu também comentei sobre o empate, até falei que quem quisesse cruzar aqui o empate da Ponte Preta com o Náutico, com o empate aqui de Vitória e Chapecoense, podia dar uma boa odd, né? Porém, quem fez isso individualmente aqui, pelo menos esse lucro aqui próximo a 3x, acabou pegando aqui desse jogo, né? Como eu sempre falo, tomem cuidado aí com os jogos da Série B nessas rodadas finais aí, nessas 3 rodadas que faltam, porque são jogos que vão ocorrer às vezes resultados inesperados, vão ocorrer empates, porque os times já estão já no final do campeonato, então tem muito time aqui do meio da tabela que já não está mais jogando tudo que pode, porque não tem muitas pretensões. Tem muito time aqui da parte de baixo que vai começar a dar a vida nessas últimas rodadas, então vai acabar dando trabalho às vezes até para times superiores, né? Tem time aqui de cima disputando vaga para o G4, disputando o título, ou seja, tem que tomar cuidado com o contexto da partida e não só pela partida em si, né? Para talvez estar aqui conseguindo fazer uma aposta mais justificada. Então esses foram os jogos de ontem. Vou estar passando aqui para o dia de hoje, que tem aqui poucos jogos, mas que eu vou estar comentando aqui com vocês. O Arsenal vai enfrentar o Newcastle aqui para a Premier League. Aqui a odd do Arsenal está bem baixa. Não sei se o Newcastle tem algum desfalque muito importante, porque o Arsenal deu uma melhorada ao longo da temporada, porém ainda é um time que decepciona muito ainda em alguns jogos, né? No último jogo eu até comentei que o Arsenal, pela melhora dele, era favorito e o Arsenal foi lá e acabou empatando em 0-0. Então eu acho essa odd aqui do Arsenal um pouco baixa demais, né? Isso não quer dizer que o Arsenal não vai ganhar a partida, porém eu acho que essa odd aqui não justifica o risco de daqui a pouco estar entrando no Arsenal, ainda mais que não é a melhor versão do Arsenal, é um Arsenal que ainda está com alguns problemas para se encontrar dentro de campo. Então tomem cuidado aqui com essa partida. Eu particularmente esperaria o jogo começar para ver se essa odd aumenta, ou para quem talvez está trabalhando trade esportivo e queira fazer um lay Arsenal, esperando que esse jogo aqui não vai ser tão fácil para a equipe da casa, talvez também seja
um método aí melhor para estar trabalhando essa partida do que simplesmente se jogar nessa odd aqui próxima a 1.4. Teremos também aqui uma partida do Campeonato Italiano, né? O líder que perdeu só uma partida em 17 jogos, o Milan, vai enfrentar o Cagliari, que é um dos times lá da parte de baixo da tabela. Aqui não tem muito o que falar, o Milan é mais time, tá no momento melhor, vem fazendo uma temporada muito boa. Eu acho que aproveitar essa odd aqui de 1.6 é bastante justificada, tendo em vista a fraqueza também do adversário mesmo jogando em casa. Então aqui a melhor aposta que eu tenho para dar é realmente essa vitória aqui do Milan. Acredito que outros mercados têm uma odd muito baixa aqui, protegendo no empate ou algo do tipo. Então, quem quer trabalhar aqui talvez esse 1.6, juntando talvez com outro time ou com outra aposta, eu acredito que seja uma odd bem agradável aqui para o que o jogo representa a favor do Milan. Os outros dois jogos aqui que tem para comentar, como eu falei, são poucos jogos, então já vou acabar aqui no Brasileiro Série A. É Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras que provavelmente vai estar jogando com essa equipe titular, acredito que tenha poupado os jogadores na última rodada para dar um descanso, mas acredito que para esse clássico já vai voltar com força máxima. A odd do Palmeiras está um pouco alta porque é um clássico paulista, né? Um confronto onde sempre tem igualdade, não importa como os times estejam jogando. O Corinthians, no caso, é um time que passou bastante trabalho no início do campeonato, mas que agora, nesse final de temporada, deu uma recuperada nas performances. O técnico Wagner Mancini acabou ajudando um pouco o Corinthians nesse aspecto. Corinthians que já tem aí 4 vitórias seguidas, subiu bastante na tabela. Tá brigando aí rodada a rodada para tentar uma última vaga aqui, pelo menos para pré-Libertadores, o que seria muito bom tendo em vista toda a temporada que o Corinthians fez. Então aqui é um jogo que tem que tomar cuidado. Tecnicamente a equipe do Palmeiras ainda é superior, acredito que tem um time titular melhor. Pode ser que tenha jogadores mais descansados, tendo visto que, como eu falei, poupou alguns jogadores. Então aqui o que eu ficaria esperto é no mercado de ambos marcam, né? Esperando daqui a pouco um placar de igualdade entre 1-1 aí, ou uma aposta favorável aqui ao Palmeiras protegendo no empate, entende? Eu não consigo ver um cenário onde o Corinthians ganhe essa partida, porém eu não acho que vai ser um jogo tão fácil assim. Por isso que eu quero que vocês fiquem atentos aqui nesse empate, né? Caso vocês queiram entrar aqui no Palmeiras ou até mesmo no Corinthians, mas que protejam aqui nesse empate, tendo em vista o equilíbrio por ser um clássico paulista, ou talvez aqui no mercado de gols nesse ambos marcam, esperando que ambos os times balancem a rede pelo menos uma vez aí no 1-1 ou daqui a pouco um 2-1 Palmeiras. Eu acho que são resultados que fazem mais sentido aqui para essa partida. Então, o que eu tenho para falar aqui sobre esse Palmeiras e Corinthians é isso. Outro jogo que nós teremos aqui para fechar o dia é Goiás e Flamengo. Aqui o Goiás é um time que melhorou bastante nas últimas partidas, andou dando bastante trabalho aí para algumas equipes, né? É uma equipe que estava em último, agora se ganhar essa partida já vai estar ali daqui a pouco até sonhando para estar conseguindo sair da zona de rebaixamento. Então aqui o que eu peço para vocês tomarem cuidado é que essa odd aqui do Flamengo está muito baixa. O Flamengo é uma equipe bastante constante, ou seja, daqui a pouco pode entrar nessa partida e fazer 5-0, como daqui a pouco pode ser até que perca aí para o Goiás. Então não dá para estar se jogando achando que o Flamengo é aquele Flamengo de 2019 que ganhou a Libertadores, porque não é nem perto disso, é um time que tem bastante dificuldade de fazer resultado. Então tomem cuidado aqui. Aqui o que eu tenho para falar é o que eu falei do jogo do Arsenal, que é daqui a pouco tá esperando aqui o jogo começar para daqui a pouco essa odd do Flamengo aumentar e daí talvez justificar uma aposta a favor do Flamengo, esperando que o Flamengo vá ter uma postura ofensiva contra o Goiás, ou para quem faz trade esportivo e também não está muito confiante no Flamengo pelo que o Flamengo vem apresentando e também pelo que o Goiás vem apresentando, daqui a pouco um Lei Flamengo aqui esperando um ajuste de odd, esperando um jogo mais complicado do que o mercado apresenta, talvez faça também aqui um pouco mais de sentido. Então, o que eu tinha para comentar nesse vídeo de hoje era isso. Desejo a vocês aí boas apostas, que vocês tenham sabedoria aí nessa segunda-feira, né? Quem teve bastante lucro ou algo do tipo aí no final de semana, que não se perca, que nessa segunda-feira tem muita gente que acaba se jogando em qualquer jogo em dia que não tem muito futebol e acaba muitas vezes se dando mal. Então, tenham juízo aí e que vocês possam ter bastante lucro aí.
Então é isso. Peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal caso vocês tenham tirado algo aí do vídeo de bom. Então é isso aí. Abraço para vocês. Bom resto de dia aí.